Olá, queridos, estamos de volta para mais um devocional. Inicialmente eu quero desejar que a paz de Cristo inunde o seu coração em Cristo Jesus e que você e sua família estejam sendo providos da palavra de Deus e de tudo aquilo que realmente vocês precisam para ter a vida abundante que Jesus veio para nos oferecer. Ele veio para nos oferecer uma vida abundante, nos ensinando como viver. E uma das coisas que ele nos ensinou é que ele voltará. Voltará para exercer juízo sobre a terra e para levar a igreja para a glória de Deus. E, portanto, a volta dele poderá ser uma boa notícia para uns, mas não será para todos. Quero chamar a sua atenção em Lucas 17, quando ele cita vários sinais da iminência dessa volta, que ele diz que muitos estarão vivendo nesse tempo, como viviam as pessoas do tempo de Noé e as pessoas do tempo de Ló. Completamente embriagadas, completamente absorvidas pelas preocupações, pelas ocupações desse mundo, do qual nada vamos levar quando daqui partirmos, esquecendo que este mundo mesmo nos testemunha da iminência do advento de um novo mundo, de uma nova ordem que estaremos vivendo na presença gloriosa do nosso Pai Celestial. É dos céus que vem sinais 2022, segundo o G1, matéria do dia 3 de janeiro, está disponível na internet. 2022 será um ano de muitas manifestações astronômicas para quem quiser contemplar os sinais celestiais que haverá. Pelo menos 10 chuvas de meteoro, eclipses lunares, eclipses solares, luas negras, enfim, será um ano bastante cheio de atrações, mas que você possa olhar para essas coisas não somente como atrações, porque o próprio Senhor disse lá em Lucas 17 e Lucas 21 a respeito de sinais celestiais. Ele disse, verso 10 de Lucas 17, levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares e coisas espantosas e grandes sinais dos céus. Junto com esses sinais astronômicos, nós temos visto coisas espantosas como no dia 15 de janeiro, uma erupção vulcânica numa ilha do Pacífico chamada Tonga, que causou tsunamis em pelo menos 5 países, elevação do nível do mar em vários outros países e cuja onda de choque sonoro provocado pela erupção pôde ser ouvida a vários quilômetros, milhares de quilômetros distantes em todo o Pacífico, chegando até o estado do Alasca, território do Alasca, lá nos Estados Unidos. Espantoso isso, não? Temos visto, como disse aqui o próprio Senhor, epidemias. A Covid é uma delas. É mais do que uma epidemia, é uma pandemia, para deixar muito claro aquilo que Jesus estava falando, de que a Covid-19 é um dos sinais da iminência da sua volta. Eu não tenho a menor dúvida disso. E agora, em janeiro de 2022, o que temos visto é um aumento do número de casos, justamente no tempo em que esperávamos o recrudescimento da pandemia. Mas veio a variante Ômicron, para a qual as vacinas não têm eficácia e ajudou a disseminar na população, mais uma vez, essa doença, trazendo insegurança, medo, dor, morte. E juntamente com isso, eu leio Lucas 21, capítulo 25, quando o Senhor disse: haverá grandes sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Nós temos visto também guerras. Nós temos visto a iminência de guerra na Europa, entre Ucrânia e Rússia, e como isso tem afetado a instabilidade política mundial, num tempo em que a guerra é proscrita pela Carta das Nações Unidas. As nações sempre dão um jeito de fazer valer seus interesses, inclusive por meio desse recurso cruel, que já trouxe tantas experiências negativas à humanidade, mas que cisma em não nos abandonar, em não nos deixar. Mesmo quando banido para a ilegalidade, a guerra ainda é uma realidade muito cotidiana. E na experiência daqueles que vivem na Ucrânia, temos irmãos lá que já nos disseram que a população sente a iminência de mais um conflito se aproximando com a Rússia. Aqui na América do Sul,
na fronteira entre a Colômbia e Venezuela, nós temos visto grupos armados também causando desestabilização, desordem, temos visto fome, não somente na Venezuela, aqui no nosso país. Todos esses sinais são indicativos de que o tempo está se cumprindo do modo como Jesus descreveu e que temos vivido um tempo presente que caracteriza, que é bem caracterizado, marcado por esses sinais que Jesus disse que seriam os sinais da sua vinda. Mas eu quero chamar a sua atenção que em Lucas 17 ele diz que haveria um grupo de pessoas para as quais a sua vinda não seria uma boa notícia. A sua vinda pegaria muita gente de surpresa. Em Lucas 21 ele diz para os crentes: alegrem-se porque a sua redenção está próxima. Mas não somente alegrem-se, ergam a cabeça. Erguer a cabeça é não ter o que se envergonhar. É viver com temor a Deus, discernindo tudo isso que tem acontecido também espiritualmente e principalmente que Deus tem nos chamado para um propósito de vida completamente diferente daquele que governava as nossas vidas antes da pessoa de Jesus Cristo. Se Jesus Cristo é Senhor da sua vida, se Ele é o seu Salvador, isso tem um propósito, que é viver uma novidade de vida. E viver essa novidade de vida inclui viver com discernimento no meio de uma geração incrédula, no meio de uma geração indiferente à palavra de Deus, no meio de uma geração insensível e que não consegue perceber como esses sinais indicam a proximidade da consumação do tempo do reino de Deus, que será para alguns fogo consumidor e para outros alegria de estarmos na glória, na presença gloriosa do nosso Senhor. A palavra lá no capítulo 21, lá no verso 34 diz: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face da terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais estar de pé diante da presença do Filho do Homem e escapar de todas estas coisas que têm de suceder. A palavra de Jesus para os crentes foi a advertência. Nós que temos percebido como esses sinais se encaixam nas palavras proféticas de Jesus, devemos viver com cautela. Erguer a cabeça, sim, porque fomos perdoados dos nossos erros, das nossas falhas, dos nossos pecados. Mas viver de uma forma diferente, viver de acordo com a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, ter prazer na palavra de Deus e discernir diariamente aquilo que Deus quer de mudança em nós, no nosso modo de viver. Isso é temor a Deus, o princípio da sabedoria. É viver na expectativa daquilo que Deus deseja de mudança. E essa mudança, Deus nos comunica por meio da sua palavra, dos ensinamentos de Jesus Cristo. Ele tem planos diferentes para as nossas vidas, Ele quer que nós sejamos diferentes, como foi diferente Noé, vivendo como um homem de fé no meio de uma geração incrédula. Como o próprio Ló, que era um homem de fé, vivendo numa geração, no meio de uma geração perversa e corrupta. Em que referência você prefere se encaixar? Eu prefiro na referência de Ló, na referência de Noé. Que nós possamos fazer diferença, marcar a nossa geração, colocando essa palavra de Deus em prática. Viva com vigilância e atenção, queridos. O reino de Deus está próximo. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Nelson, líder de famílias da Igreja Batista Emanuel em Boa Viagem.